Olá, tudo bem? Mais um Memória Rede Manchete. Mas antes, por favor, vai lá, se inscreva no canal, compartilha, clica lá no sininho para te avisar quando tiver o Memória Rede Manchete, que traz as pessoas que trabalharam na última grande TV brasileira, que foi a TV Manchete. Hoje eu estou trazendo um jornalista das antigas também, que trabalhou comigo, e é um cara, pô, olha, ele é tão querido que o pessoal não chama ele de Calil, não, chama de Calilzinho. Meu amigo Ricardo Calil. Tudo bom, querido? Tudo bom, doutor? Obrigado por você ter vindo aqui para falar com a gente, conversar. Prazer imenso. Né? Sou assistente do canal, estou lá sempre vendo. Está sempre vendo, Estou né? sempre dando um palpite, né? Sempre mandando uma mensagem. Mas é muito importante essa coisa da gente se inscrever, né? Clicar no sininho para que toda vez que tiver alguma coisa nova, você receber a comunicação. E a gente sempre faz às segundas-feiras, né? Às segundas-feiras a gente sempre coloca às segundas-feiras à noite, a gente coloca um programa novo. E o Calil fez parte desse livro aqui. Tive que o prazer, conta, né? Os 40 anos da Manchete. Você começou na Manchete quando, Calil? Em 90. 90. Em abril de 90, né, eu recebi o convite para ir para a Manchete. E foi engraçado até, porque a primeira vez que fui chamado, né, fui chamado pelo Mauro Costa, que naquela época, na inauguração da Manchete, ele queria que eu trabalhasse como chefe de reportagem. Sim. E aí eu aceitei o convite e fui até lá. Aí conversei com ele e tudo mais, acertamos alguns pontos. Isso foi que ano? Isso foi em 85, foi na inauguração da Manchete. A Manchete foi 83, né? 83, então foi 83 por aí. Tá. E aí o que aconteceu foi que eu, ao ler o contrato, né, uma coisa que não bateu bem, é que dizia que a gente podia ser revistado a qualquer momento pela segurança. É uma coisa que não sabe, a gente que corre para um... E não podia a gente passar de um andar para o outro sem autorização. Tinha que ter no crachá as cores daquele determinado andar. O jornalismo era no quarto, né? E a direção era no quinto, uma coisa assim. Não, o quinto era a reportagem e o esporte. No quarto andar era o jornalismo. Os estúdios, não isso. Era isso? A cabeça já não responde mais. E aí o que acontece? Eu disse, eu não consigo trabalhar num lugar desse jeito, que eu tenho que ter crachá rosa para ir para tal lugar, para não sei para onde. Não, estou fora. Não. Aí eu disse, Mauro, não vou fechar, não. Você tinha trabalhado com ele já? Já. Eu, em 76, na Globo, quando eu entrei na Globo, tá. Eu trabalhei com o Mauro Costa. Eu fiz estágio de 76 a 77. Em 77, eu comecei a fazer madrugada na Globo. Pegava de meia-noite às 7. E aí... Horário bom, hein? Era uma barra. Porque eu trabalhava numa empresa de fiação e tecelagem de 8h30 às 5h30. Fazia faculdade de 6 às 10 da noite lá na Gama Filho. Aí pegava meia-noite, às 7 da manhã, na TV Globo. Né? Enganava o sono, né? E a coisa mais interessante é que naquela época havia como se fosse uma liga de jornalistas, né? Que a gente se protegia. Aí o que acontecia? Para a gente poder dormir, cada um tirar um horário de sono, né? Um ficava de plantão para todo mundo. Então, éramos nós, era o JB, era o Eduardo Tonelada, o Bira no jornal O Globo, era ele e um outro coleguinha, Natalício, que era do dia, que depois era a última hora naquela época, e tinha um pessoal do dia. Então, cada 2 horas, um ficava de plantão. Só que o dia corria para qualquer coisa. Né? O Eduardo Tonelada não corria para nada, o JB não corria para nada. Né? Porque madrugada normalmente é acidente, é crime, essas coisas assim. Né? Então, o Globo ligava, né? Então a gente dormia na cadeira, né? Botava as cadeiras, né, enfileiradas, um catálogo telefônico de São Paulo, que era bem grosso, página amarela, e
conseguia descansar. Agora, tinha noites que não tinha como descansar, né? Então, eu saía da televisão, às vezes, 8h30, 9 horas, chegava atrasado na empresa. Na empresa, né? Que eu trabalhava. Tecelagem, como você falou, né? E aí eu ficava muito cansado, porque ainda tinha que ir para a faculdade. Só ia em casa, tomava banho, trocava de roupa, ia para a faculdade, da faculdade já ia de volta para a TV Globo. Mas em 83 você não aceitou ir para a Manchete? Não quis, eu disse, não é a minha. Aí continuei trabalhando na TV Globo até 90, né, quando eles chamaram de novo, né, eu recebi o convite do Zéver e da Alice para ir... Guivelda. Né, para ir montar o que eles chamavam de centro de produção de notícias. A Manchete tinha 30 e poucas afiliadas, e 5 eram 5 emissoras da rede mesmo, né? Próprias. Exato. Né? E então eles disseram, olha, a gente precisa ligar a sede do jornalismo com as emissoras afiliadas e as emissoras da rede. E a gente precisa que você faça isso. Eu disse, bom, tudo bem, não tem problema, vamos tocar. Você ficava ali no Russell mesmo? Eu ficava no Russell, né? Ficava no 4º andar, no 5º andar. Né? Tinha um aquário grande e a gente ficava ali, trabalhávamos 5 pessoas no Centro de Produção de Notícias, no CPN. E aí o que aconteceu foi que a gente montou esse departamento, começamos a ligar, né, com as afiliadas e o curioso é que a gente criou um jornal chamado Jornal da Pauta. Né? E esse Jornal da Pauta enviava para todo mundo por telex. Naquela época era telex. E começou o fax, né? E aí a gente mandava, né, o pessoal, a gente fazia a pauta nacional, tinha uma reunião às 10 da manhã, né, todo mundo participava, já mais ou menos tinha uma estrutura montada do Jornal da Manchete, que eram 2 horas de jornal, 1h30, 2 horas. 1h30, né? Às vezes, 2 horas era quando tinha que esperar o negócio do Pantanal, né? Aquela história para esperar. Espera. Acabou a novela da Globo. Agora acaba o Jornal da Manchete e entra com o Pantanal. E o que a gente acabou fazendo, esse jornalzinho, né? A gente fez um concurso, que era uma coisa simples. Quem é que conseguia colocar, das afiliadas, quem conseguia colocar mais matéria no Jornal da Manchete. Esse troço virou uma coqueluche. Que legal. Né? Porque cada afiliada queria colocar mais, mais e mais. Era uma competição. E isso fez com que incentivasse a produção dessas notícias. Né? Porque tinha afiliadas que trabalhavam com Super VHS. Né? Nem equipamento profissional tinha, né? As TVs do interior, principalmente do interior, lutavam com muita dificuldade, né? E aí essa coisa foi incentivando e aumentou muito, né? Eu me lembro de uma matéria sobre a saúde pública que a gente pegou as principais afiliadas e as praças e acompanhou uma ida de uma pessoa simples do povo para o hospital. Então, desde que eles saíam de casa, né, chegando à rede pública, o tempo que ele levava, né, e isso, durante a matéria, a gente rodando um reloginho mostrando o tempo que a pessoa levava para ser atendido, né, para receber medicamento e tudo mais. Teve uma dessas cidades que o paciente teve que percorrer 5 hospitais para conseguir ser atendido. Entende? Então, eram matérias interessantes. Eram coisas que a gente buscava para integrar realmente o Brasil, integrar a rede. Você, né? Ficou nessa produção geral de notícias lá, no Centro de Produção de Notícias, até quando? Até 93. 93. Aí foi quando o Mauro voltou
né? Aí a TV foi vendida, Isso. né? E aí eu ainda fiquei um pouco dentro do Centro de Produção de Notícias, até poder passar serviço e tudo mais. E depois acabei saindo e foi uma coisa... Foi uma saída chata, porque eu tive que entrar na justiça para poder receber o que você tinha de direito. Que eu tinha direito. Aí E você recebeu? Recebi. Recebeu, porque nessa época ainda tinha, né? Porque quem ficou para o final não recebeu. Teve aquele problema maior. Agora, em 92, você contou aqui, 92 você estava em Barcelona. Barcelona. Nós fizemos a ECO aqui e depois fomos fazer os Jogos Olímpicos. A ECO 92? A ECO 92, né? Que a gente recebeu aqui, não sei... Cento e poucos não sei quantos países, né? Presidentes que vieram aqui para encontrar. O Bill Clinton veio, né? E a gente foi fazer Barcelona, que eram os Jogos Olímpicos, né? E foi uma experiência fantástica, porque o International Broadcast Center, né? Que é montado para as televisões do mundo inteiro, né? É um lugar bastante louco, porque fala-se tudo quanto é idioma. É chinês, é japonês, inglês, espanhol, né? Português, assim, raramente. É uma torre de Babel aquilo ali. Né? Isso. É uma torre de Babel. Entende? Olimpíada é assim, né? É assim, né? E como a Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo também. E aí a gente montou um estúdio da TV Manchete, né? Paulo Stein, né? Ele era o narrador, né? Ele era o narrador. Né? O chefe do departamento de esporte, né? Alberto Léo, Isso. Foi chefiando a delegação comigo. E a gente embarcou daqui para lá, né? E foi uma coisa muito maluca, porque a Manchete estava começando a ficar mal das pernas, né? E a gente foi financeiramente falando. Fomos com pouca grana, né? A equipe toda montamos o estúdio e entramos ao vivo no Jornal da Manchete. Só que os equipamentos que a gente levou eram equipamentos americanos. Sim. E o sistema de televisão na Europa, na América é NTSC e na Europa é PAL. E aí o que acontecia? Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia é tudo digital. Digital é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Mas antigamente tinha isso, né? NTSC, cada sistema. Era uma complicação. E aí a gente fez uma transmissão. A primeira transmissão, inclusive, a gente... não da Manchete, não, da TV brasileira, direto de Barcelona, né? Fomos nós que fizemos, né? Lá do estúdio. Só que a gente não avisou ao departamento técnico, à central técnica dos jogos, né? Que não era daqui, de lá. Não, de lá, que a gente ia fazer uma transmissão ao vivo. E aí desregulamos o sistema todo dos caras, né? Os caras ficaram enlouquecidos, porque disse, como vocês entram ao vivo e não avisam a gente? A gente precisa saber para regular as coisas todas. E vocês entraram com o NTSC, a gente trabalha com pau. Olha, foi uma confusão, né? Mas a gente queria entrar na frente, de qualquer forma, ser a primeira emissora a fazer uma transmissão de lá. E aí a gente começou a fazer as matérias. E uma curiosidade é que o SBT estava lá também. Mas o SBT tinha 2 equipes, nós tínhamos 4. Né? E então, o que a gente fez? Para que a gente pudesse ter uma extensão maior de cobertura, a gente disse, olha, a gente troca matérias. O que a gente vai fazer? Eu te digo, olha, a gente está fazendo isso, isso e isso, e você me diz o que você está fazendo. Aí eu te dou um microfone nosso, você me dá um microfone de vocês, e a gente, na hora da entrevista, a gente bota os dois. Exatamente. O SBT não era problema para a gente. O problema era a Globo. Né? A concorrência da gente era a Globo. Sempre foi. E aí, o nosso editor internacional descobriu
que o Dream Team, o primeiro Dream Team americano de basquete. De basquete. Né, ia aquele fazer... que tinha Michael Jordan. Isso. Como é que é o nome? O Pippen. Oh, meu Deus, aquele também inclusive, ele se autoafirmou com AIDS. Isso. Né? Magic Johnson. Magic Johnson. Isso. Né? Então, era o grande time americano. Né? E eles iam fazer um treino, o último treino deles, contra uma seleção francesa de basquetebol em Mônaco. Aí disse, vamos, a gente precisa de autorização para gravar. Para gravar? Com a NBA. Com essa NBA, tá. Aí fizemos o pedido, eles autorizaram, pegamos um avião em Barcelona, caladinhos. Fomos embora, fomos para Mônaco. Uhum. Fizemos, até o pessoal da da revista Manchete, que estava cobrindo também, disse, Calil, pelo amor de Deus, leva essa câmera. Era rolo de filme ainda. Era, né, 35 milímetros. 35 milímetros. E aí a gente levou, fizemos tudo, entrevista com Michael Jordan, até o Pippen, né? Foi Magic Johnson, com todos eles. Todos eles. Uhum. Né? E na volta... eu encontro com Alberico Souza Cruz, que era o diretor de jornalismo da TV Globo, na entrada do IBC. E eu estava de sorriso daqui a aqui. Aí disse, conseguiu uma coisa que vocês não conseguiram. Eu disse, Alberico, tudo bem? O Calil. Está ótimo, olha, assiste o jornal hoje, que você vai ver uma belíssima matéria. O quê? Nós fizemos o Dream Team americano, no último treino. E olha, tá um show, porque ouvimos todo mundo falou de Brasil. Você já fez de sacanagem, né? Claro. Né? Claro. E aí, um abraço, tchau, mas eu senti que não agradou. Né? Aí fui para a redação da gente, né? Fomos editar a matéria e tudo mais. A matéria foi ao ar. Eu saí depois do jornal, né? E o corredor era próximo. Né, o corredor da TV Globo e o estúdio da TV Globo, o estúdio da Manchete eram próximos. Tinha um corredor. E eu passei. E eu ouvi, né, o Alberico gritando lá dentro. Bronca geral. Né? Como a gente tinha conseguido. Né, como vocês perderam um furo desse, a Manchete? Como é que vocês deixam a Manchete botar no ar o Dream Team e a gente não consegue? Não sabia nem onde era. Né? Edgar, tá vendo? Essa é uma história que está aí. Né? É uma das histórias, né? Então, essa coisa assim, a gente ficou maluco. Mas teve mais histórias lá. Teve. Que você não contou no livro. Não, né? Porque imagina, você ficou quanto tempo lá? A gente em Barcelona? E em Barcelona? 40 dias. 40 dias. Tem história para dar um livro só para história. A coisa mais interessante, a coisa mais, entre aspas, curiosa, né, é que a Manchete mal das pernas financeiramente, a grana começou a acabar, e aí a gente tinha uma equipe grande para Você falou que tinham 4 equipes? 4 equipes, imagina. Né? E aí a gente ficou começando, disse, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo todo? E aí a gente falava com o Rio, né? A IBF já tinha assumido a Manchete. Era a IBF, né? Do Hamilton, né? Isso, já tinha assumido a administração da TV Manchete. E a gente, olha, a gente está ficando sem dinheiro. Olha, nós estamos ficando sem dinheiro. Nisso chega o Osmar Santos. Que ia ancorar junto com o Paulo Stein. Com o Paulo Stein, o restante dos jogos. E aí eu falei com ele, comentei com ele. Né? Osmar, para quem não sabe, Osmar Santos foi um dos maiores locutores esportivos do país. Ele era de São Paulo, ele é de São Paulo, e foi ele que criou aquele termo do Edmundo, o animal. Foi ele que criou esse termo aí. Exato. E ele veio para a Manchete. Ele veio para a Manchete. Né? Ele já tinha estado na Manchete. Isso. Ele já tinha estado na Manchete porque foi ele, inclusive, que fez aquele comício das Diretas Já. Exatamente. Em 1984. Isso. Isso está contado nesse meu livro aqui. Esse meu livro que você já leu também. Já li. E o Osmar Santos era mestre de cerimônias daquele. Exatamente. Direta Já.
E aí... Ele chega a Barcelona. Ele chega a Barcelona. E você conta. Aí eu digo, chamei ele num canto e digo, ó, a situação está preta. Porque a gente está sem grana, né? Não tem previsão de vinda, a gente já reclamou várias vezes. E não tem realmente previsão de vir dinheiro de lá. No meio de uma transmissão, né, ele começa: Alô, Rio! Alô, Rio! Ó, não deixem de mandar dinheiro para o Calil. O pessoal aqui está sem dinheiro, vai começar a passar fome. Meu Deus do céu. A minha esposa em casa ouve isso, passa a mão no telefone e me liga. O que está acontecendo aí? Vocês estão sem comer? Eu disse, não, ainda não, mas a coisa tá ficando, né? E a gente preocupado, né? Eu fiquei realmente preocupado. Aí eu disse, bom, tem duas soluções. Ou eles vão mandar o Naum, né, que era o gerente administrativo da gente, levando a mala de dinheiro, né? Ou eu vou vender os equipamentos. Ligo para o Rio, né? Eu disse, alô, Rio, olha, dona Alice, eu vou vender os equipamentos. Alice Maria, que era a diretora executiva de jornalismo. Abaixo do Zé Vigvelder. Eu disse, olha, eu lamento profundamente informar que eu vou vender os equipamentos que estão aqui. Já chamei um espanhol que compra equipamento usado e vou vender as 4 câmeras, as ilhas, porque a gente está sem dinheiro. O que eu vou fazer? Eu já tirei todo o dinheiro que eu podia tirar no meu cartão e já dei o pessoal. Então, o que a gente vai fazer? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. O Naum já vai sair daqui, não sei o quê. Graças a Deus, 2 dias depois, o Naum chegou lá com... O falecido Paulo Stein me chamou no canto. Calil, não faça isso. Pense bem. Pense bem. Mas o estômago estava doendo, pô. Claro. De todo mundo, né? O Paulo, eu até compreendo a preocupação, mas você vai vender os equipamentos, é da Manchete. Eu digo, mas o que você quer que eu faça? Não tem outra opção. Porque ia dar uma confusão tamanho do dano. Imagina. Né? Criminalmente, inclusive, né? Não, eu ia chegar a ser preso. Ia ser preso, ia chegar aqui. Mas a situação... Pituca chorava todo dia. Pituca era um coordenador da gente, né? Um amor de pessoa. Toda vez que ele falava com a esposa, ele chorava. Aí a gente não sabia se ele estava chorando de fome ou se ele estava com saudade. Entendeu? Aí a gente ficou... Graças a Deus, não. Chegou 2 dias depois, trouxe a mala de dinheiro, conseguimos pagar todo mundo, né? Bom, resolvido esse problema. E o seu cartão? Você usou o seu cartão para tirar dinheiro lá? Foi. Aí eu avisei né, que tinha gasto dinheiro do meu cartão. Né? Disse, não tem problema. Você chegando aqui, entrega ao Hamilton. O Hamilton já está sabendo. Isso a Alice Maria dizendo por telefone para mim. Hamilton já está sabendo, eles vão reembolsar. Tá bom. Aí cheguei ao Rio, né? Passei uma semana de folga e tudo mais. Entrei na Manchete, com as faturas na mão, fui lá procurar. Ele disse, o que é isso? Ele disse, são as faturas do que eu gastei lá em... mas esse cartão é seu. Eu disse, sim, o cartão é meu. O dinheiro era meu e eu usei para pagar a refeição das pessoas. Eu quero receber essa grana ou vocês pagam a fatura. Fica a critério de vocês. Mas quem autorizou? Quem autorizou foi a direção de jornalismo. Você não foi avisado? Não, eu me lembro de alguma coisa. Eu digo, não pode se lembrar de alguma coisa. Tem que se lembrar que foi autorizado e tem que pagar. Se não pagar, eu vou para a justiça. Porque foi tudo gasto e eu tenho um testemunho que eu gastei isso com... Que situação! Sabe, eram certas coisas que... Foi aquela época que a Manchete já estava, como você falou, já estava cambaleando mesmo. A coisa não... Eu ficava apavorado porque a gente, às vezes... A Manchete teve que, na minha opinião, era uma coisa boa e, por outro lado, era uma coisa complicada. Era a tal da permuta. Ela usava essa coisa de permutar espaço na revista Manchete, né, para conseguir alguma coisa. Por exemplo, passagem com a Varig. Era permuta. Era permuta. Então, eles pegavam as passagens, recebiam as passagens, né? E aí davam uma página inteira. Na Eco 92, o que aconteceu quando eu fui negociar, né, a alimentação para as equipes que iam cobrir a Eco 92, foram montadas 2 sedes da Eco. Uma no Aterro do Flamengo e uma lá no Rio Centro, na Barra,
que era a principal. Mas a gente tinha que alimentar o pessoal todo que estava. Claro. Né? E a Manchete sempre teve uma preocupação muito grande. O seu Adolfo sempre dizia, na minha empresa ninguém passa fome. E era. E era, né? verdade, era verdade. E foi o lugar onde eu trabalhei em alguns lugares, onde melhor a gente se alimentava. Aliás, dizem que toda a TV tem um restaurante, né? Isso. A Manchete era um restaurante que, por acaso, era uma TV. Exato. E era um espetáculo. Era. Né? Aquele restaurante. A comida que ele cima, comia, a gente comia. Era igual, um espetáculo. Igual. Né? E aí eu fui fechar a alimentação pro pessoal. Aí, naquela época, ainda existia o Porcão. Né? Sim. E aí sentei com o dono do Porcão. Porcão, para quem não sabe, é uma churrascaria que tem no Rio de Janeiro, muito famosa, que agora virou Motilim. É do Neodir Motilim, que é meu amigo. E aí eu sentei com ele, conversamos e tudo mais, e eu disse, olha, a gente precisa alimentar esse povo todo. A gente oferece, né, uma página da revista Manchete, né, que era uma propaganda que ele não pagaria, né, uma publicidade que ele não pagaria, e a gente faz uma matéria lá no restaurante, mostrando né, os gringos comendo churrasco. Fechado. Eu digo, bom, já resolvi um problema. E aí tinha uma catering, que era a Helen's, que servia alimentos no Internacional. No Aeroporto Internacional Galeão. Isso. Que agora é Tom Jobim. E aí fui falar com eles também. Eu disse, olha, tem gente que não come carne, tem gente que prefere outro tipo de alimento. Então, eu queria fechar com vocês, deixar mais ou menos amarrado, o que eu posso fazer é isso. Aí eu ofereci uma página da Manchete para eles toparam. Você virou comercial da Manchete. Aí fechamos. Da revista Manchete. Da revista Manchete. Fechamos isso, né? A mesma coisa a gente fazia na Marquês de Sapucaí. Sim. Quando a gente montava o carnaval da Manchete. Que era o Chico Recarei, né? Que fornecia tudo, a alimentação de todo o camarote. Dos camarotes eu fechei com o Chico, entendeu? E a Manchete tinha uma coisa que matava de inveja a Globo, né? Porque eu estava já, na época, eu montei carnaval para a Globo muitas vezes, né? E a gente via um caminhão chegar da Manchete cheio de frutas, comida fresquinha, e a gente comendo Big Bob. Big Bob. Entendeu? O pessoal da pesada, o pessoal de carpintaria, que trabalha, que monta a Marquês de Sapucaí, o pessoal de cabo, né, de instalação, ficava doente. Eu disse, como é que pode? Isso não é possível, a Manchete recebe tudo. Frutas. Né? Era uma coisa assim louca. Não, tinha o básico, né? O feijão, arroz, a carne, vinha comida. E mais frutas. E mais as frutas. Então, o pessoal, era uva, maçã, pera. Era um espetáculo. Né? E aí, na época que eu estava na Manchete, também a coisa rolou. Né? Fechei com o Chico, deixamos tudo pronto. Né? Então, essa coisa da alimentação sempre foi uma preocupação muito grande lá da direção da Manchete. Da Manchete. E sempre foi um espetáculo. E a Manchete tinha uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, né? É que era a união. A união. Né? Todo mundo fala isso aqui, Calilzinho. Todo mundo fala isso. Aquela coisa da gente fazer o jornal, pensar num jornal, todo mundo pensava junto, todo mundo dava ideias, todo mundo, sabe? E a casa funcionava como uma família. Isso. Entende? Ela, infelizmente, depois a coisa do crescimento desordenado, né? Eu não sei se é por seu Adolfo, naquela época, ver entrar muito dinheiro, mas ele não via a quantidade que saía, e eles se perderam, porque as novelas deram muito dinheiro para a TV. Né? E aí o jornalismo, né, se autossustentava. Sim, né, e era respeitadíssimo. Né? Era. Né, o pessoal que trabalhava, pelo menos na minha época, eu acredito que nas outras épocas também, tinham uma qualidade muito boa, eram profissionais altamente capacitados. Né? E aí
com essa coisa do entrar muito dinheiro e sair... A Manchete era um desastre administrativamente falando, né? Infelizmente foi. Né? Porque você vê que se recebia X, gastava um X mais Y. Isso. Teve diretor de novela lá que alugava jato particular para ele viajar com a mulher para as gravações e voltar, entende? O pessoal da produção gastava o que tinha e o que não tinha. Fortunas em dinheiro, mas a novela dava dinheiro. Né? A Amazônia e Ana Raiz Zé Trovão, o dinheiro entrava a rodo. Eu conto nesse livro aqui, inclusive da Ana Raiz Zé Trovão, 4 carretas sumiram. Aquelas 4 carretas, eu até falo assim, viu? Então, depois, igual as vigas da perimetral que sumiram. Sumiram, né? Ninguém sabe. Exatamente. A Manchete tinha isso, né, Calil? Eu acho que todo mundo que trabalhou na Manchete, você tem esse orgulho também de ter trabalhado na Manchete. Sim. Que a Manchete foi a última grande TV brasileira, mas administrativamente ela era um caos. Foi. Ela era um caos. Haja vista essa história que você contou agora, está faltando dinheiro lá em Barcelona, o pessoal com fome para comer. Coisa que não podia acontecer. Não podia acontecer. Entende? Não tinha como acontecer. E a sorte é que vocês tinham um hotel. Já estava. A gente estava na Vila. Vila Olímpica. Vocês ficaram na Vila. Ficamos na Vila Olímpica. Entendi. Então, a Manchete teve, quando pagou os direitos da transmissão, você já paga a Vila Olímpica, paga tudo. Entendi. Então, dormir, a gente tinha onde dormir. Não tinha o que comer. Entendi. Entende? A gente ia ficar sem comida. Não ficamos, graças a Deus. Agora, qual era a diferença entre ter trabalhado na Globo, porque depois você foi montar a Globo News? Aí eu saí da Manchete, né, fui receber o que eu tinha direito a receber na Justiça, né, porque aí a Manchete disse que eu tinha abandonado o serviço. A administração era tão louca que o departamento pessoal, né, fez um aviso prévio para mim. Só, você cumpriu o aviso prévio, mas tu está de aviso prévio. Tá bom. Aí, quando eu entrei na Justiça, disseram que eu tinha abandonado o serviço. Você pegou uma coisa de aviso prévio, está aqui, ó. O advogado foi e disse, como é que ele abandonou? Vocês dão um abandono de serviço? Se o aviso prévio está aqui, vocês deram aviso prévio a ele. Ou seja, aí perderam. Perderam, então. Entendeu? Aí você vai para montar... Mas antes você foi para a Globosat. Foi lá que a gente se conheceu. Exatamente. Né? Porque eu conhecia você de nome e você me conhecia também de nome. Em 93, a Letícia Murrana... Isso, Letícia Murrana, que era minha diretora. Isso. Né, da Globosat. Eu liguei para ela, a gente já tinha trabalhado junto na TV Globo. Aí eu disse, Lete, eu estou desempregado. Estou precisando trabalhar. Né? Você consegue alguma coisa? Ih, Calilzinho, tá ruim aqui e tudo mais, a gente está estruturando, não sei o quê. Eu disse, bom, tudo bem. 2 dias depois ela me liga. Vai pintar uma vaga aqui. Quer vir? Quer ser editor-chefe do Horário da Manhã? Isso. E estou dentro. Eu me lembro que vocês me chamaram de manhã para ir lá por causa do PC Faria, lembra? Exatamente. O PC Faria foi preso, né? Foi preso. E aí você, Santoro, vem para cá, e tal. Eu fui para lá para narrar, né? Para narrar. Aquela coisa. Que acontecia na Manchete, você não sabia disso, mas acontecia na Manchete comigo. Quando tinha alguma coisa assim, que tinha que falar, sem texto, sem nada, eles me chamavam para fazer exatamente isso, entendeu? E contando o que está acontecendo. Papa e outros mais aí que precisava fazer isso. O GNT... Uhum. Eu sempre digo, o GNT foi o embrião da Globo News. Isso. Por quê? Porque no GNT a gente tinha liberdade de chamar vocês a hora que precisasse, né? Olha, liga para alguém, traz para cá, porque a gente vai entrar ao vivo. Foi um carro me buscar em casa. Foi um carro me buscar. Você mandou um carro me buscar em casa, eles vieram. A gente não tinha compromisso com o comercial. Isso. Uma coisa que a TV aberta é muito complicada, a Manchete já não tinha isso. Não tinha, né? Era interromper a programação e entrar com plantão. A Globo já é muito complicada, né? Você tem que falar com o pessoal da programação, o cara da programação tem que correr, ajeitar a programação para você poder dar entrada ao vivo, né? Porque era muito engessada. Era muito difícil você entrar com plantão na TV Globo. Na Manchete não tinha isso. E no GNT, né? E o GNT a gente começou a desenvolver mais e mais,
porque o objetivo era ser um canal de jornalismo. Né? Tanto que a gente tinha jornais de 5 minutos a cada hora. Né? Foi um embrião realmente da Globo News. E aí a gente começou a entrar. A gente fez o PC, a gente fez o terremoto em Kobe, a gente fez aí eu já tinha saído. A explosão em Oklahoma, entende? De um prédio americano do governo americano. Foi terrorismo, né? Era a embaixada americana, né? Era alguma coisa do governo americano que funcionava naquele prédio. O prédio, a metade do prédio desabou, foi uma loucura. E aí eu passei 3 anos com a Letícia lá na... Foi quando disseram para mim... Surgiu a Globo News, né? Você vai voltar para a TV Globo, porque estão querendo desenvolver um canal de jornalismo chamado Globo News, e que então, para você ir, pela experiência que você pegou, porque a gente tinha lá um sistema de correspondente, a gente tinha a Deutsche Welle, a gente tinha a BBC de Londres, a gente tinha a Rádio França Internacional, que entravam ao vivo para a gente. Né? Dentro dos jornais, eles entravam ou gravavam um boletim, e mandavam para vocês. Eles diziam, olha, a gente aqui está acontecendo isso, isso e isso. Né? E aí, o que vocês querem? A gente quer essa matéria. Então, eles gravavam um áudio, ou entrava o Jader de Oliveira, né? Ele entrava da BBC, né? O Milton, lá de Paris, entrava com a Rádio França Internacional, né? Tinha um brasileiro em Tóquio, Helder. Ele era correspondente da gente em Tóquio. Pô, que legal. Ele fazia a Ásia para a gente. Então, em cima disso, a gente, na Globo News, criou uma rede de correspondentes que usava parte dessas rádios internacionais, dessas empresas internacionais, e começamos a contratar profissionais mesmo. E você usou isso como experiência que você teve lá na Manchete? Lá na Manchete. Quando você montou o CPN, CPN, né? Central de Produção de Notícias, né? A gente fazia uma coisa parecida. Então, eu usei toda essa experiência que eu tinha, né, para ajudar a Globo News. Sim. Depois, trabalhei 12 anos ainda lá na Globo News. Né? Depois, em 2008, me aposentei, aí fui embora para a Austrália. Essa é a história para dar de metro, né? Aí, você ficou quanto tempo na Austrália? Eu fiquei 8 anos lá. 8 anos. Aí depois vim fazer Jogos Olímpicos do Rio. Aí pronto. Né? E em 2001 fiz a Copa América, que caiu no colo do Brasil. Isso. Né? E aí também fui trabalhar com uma equipe muito boa, né? Fazer assessoria de imprensa, né? da Conmebol, lá no estádio do Botafogo, lá no Engenhão. Lá o Newton Santos. Newton Santos, né? Então, a vida longa, 40 anos de jornalismo. Dá para fazer isso. Mas, voltando na época da Manchete, a gente tinha coisas que aconteciam na Manchete. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava de tarde na Manchete, e havia um eclipse solar. E era um eclipse total do Sol, né? A gente ia ter uma noite em pleno dia, só que o Brasil não ia ter acesso a isso, a gente não ia poder ver. Não ia passar no Brasil, não ia poder ver no Brasil. Eu disse, mas a gente vai ver isso. E aí eu consegui uma imagem do eclipse de um observatório no México. Que legal. O cara se transmitindo no satélite, naquela época eram antenas gigantescas. Aquelas pegava sistema americano, do exército e tudo mais. A gente tinha nos prédios aqui na Barra. E o que aconteceu foi que eu pirateei aquela imagem, né? Pirateou mesmo? Pirateei mesmo, não pedi. Fui pedir depois. Mas já usei, tá? Muito obrigado. Dei crédito para vocês. Mas foi um show. Usamos de noite no Jornal da Manchete a imagem, né? E só nós tínhamos essa... Então, tinham coisas que a gente essa liberdade da Manchete ajudava a gente a fazer as coisas. Né?
a direção de jornalismo assinava embaixo. Entende? Desde que fosse uma coisa séria. Séria, viável. Viável, entende? Quando a Guerra do Golfo começou, né, Era o Renato que estava lá? Era o Renato que estava lá, o Renato Machado estava lá. E aí foi engraçado porque a gente recebeu um telex, uma mensagem dizendo isso, que a guerra possivelmente estava começando porque ouviam-se bombas, né, caindo. E aí o Zé ficou meio receoso de dar a notícia. Dar a notícia, né? E aí, gente, vamos dar. E a gente, que é jornalista, começa, né? Não que o Zé não fosse... Não. Mas né, ele diz, gente, isso está confirmado. Olha, a preocupação barrigada dele barrigada é o seguinte, é dar uma notícia que não é que acabou sendo uma fake news, entendeu? E aí a gente ficou, não vamos, vai dar, não vai dar, não sei o quê. Aí a Globo rodou o plantão, né? E olha o plantão da Globo. Aí entramos com a notícia confirmando o ataque e tudo mais. Teve até um caso que o Renato Machado quase morre lá por causa de uma bomba que pegou onde ele estava, né? Pela manchete. Pela manchete, exatamente. Né? Então, são coisas assim que no jornalismo aconteciam, e isso me deu cancha para fazer uma coisa na Globo News, que eu chegava em casa e ia zapear a TV. Uhum. Aí tinha um coleguinha português eu acho que é RTP. E ele estava em Bagdá quando os americanos jogaram as primeiras bombas lá. Ele estava num hotel. Uhum. E só a TV portuguesa tinha aquelas imagens. Né? E aí eu vi aquele negócio e disse, gente, é o início da guerra. Né? Aí liguei para isso a invasão ao Iraque. Sim. Já não era a Guerra do Golfo, já era a invasão do Iraque. E aí eu disse, olha, a TV portuguesa tem essa imagem, vamos dar. Aí, mas como é que vamos dar? É uma TV que está colocando... Pô, eu vou ligar para lá. Claro. Entendeu? Aí entrei na internet, vi o telefone... entrei na internet, vi o telefone da TV, aí liguei para lá e disse, olha, aqui da TV Globo do Brasil, eu queria falar com o diretor de jornalismo. Aí me passaram para um secretário, o secretário foi e me colocou em contato com o diretor de jornalismo da RTP, e eu disse, olha, eu vi uma imagem aqui no Brasil, né, do jornalista, não lembro mais o nome, mas ele narra as primeiras bombas caindo em Bagdá. E eu queria usar essa imagem aqui na TV Globo do Brasil, na Globo News. E aí o diretor disse, não, tudo, desde que vocês nos deem crédito. Pode usar narração, Maravilha. Pode usar tudo. Mas isso, fruto de um trabalho que... Teve lá na manchete. Isso. Entende? Não, isso é o que a gente sente, Calil, é que todo mundo chega aqui para falar... Fala exatamente isso. A manchete ensinou. Foi uma escola de vida. Para muita gente. Calil, olha, foi muito legal conversar com você. Teria muito mais coisa para a gente contar, né? Para ficar falando aí, sabe, um monte de coisa. Mas você representa exatamente essa fase da manchete de colocar as coisas, mesmo não tendo condições, colocando coisas boas no ar. Como eu fiz também, como outros fizeram, então você também faz parte dessa história. Muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui. Eu é que agradeço, imagina, foi um prazeraço, né, estar aqui. Ela marcou, né? Ela marcou a gente, né? Ela marcou a gente, né? Com certeza. Até hoje eu me arrepio quando vejo o M. Mas o M, quando terminar agora a nossa conversa aqui, o M vai sobrevoar de novo. O Rodrigo zapeou aquela coisa, então aquela vinheta que emociona a gente até hoje. Até hoje, é impressionante. E toda vez que eu passo ali no Russo, eu olho e disse, puxa vida, isso podia ter dado certo. Dá certo, exatamente. Infelizmente. Obrigado. Mas estamos aí, precisar de mais, estamos, sempre, conte comigo. Obrigado. Gente, e vocês já sabem, por favor, compartilhe, sabe? Vai lá, dá aquele toquinho para a gente, para ajudar a gente, porque nós estamos aqui para trazer essa memória da Rede Manchete, a última grande TV brasileira. Tá bom? Muito obrigado
Muito obrigado. E, vamos despedir como falava a gente lá na Manchete, com aquele gesto do João Saldanha, meu amigo. Fique com a gente.